Bismillahirrahmanirrahim. Agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala e glorificamos e testemunhamos que não há divindade além de Allah e que Muhammad é seu profeta e mensageiro. Iniciamos com a segunda parte da Shahada, que iniciamos com La ilaha illallah. A parte que segue hoje é Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, mensageiro e profeta de Allah. Na parte de La ilaha illallah, que é o primeiro testemunho, tivemos a felicidade, a oportunidade, o prazer e a glória de conhecer vários atributos e nomes de Allah subhanahu wa ta'ala. Passamos por mais de 30 nomes e atributos. E o objetivo de tudo isso é para que cada um conheça mais o seu Criador, o seu sustentador, o seu Senhor. Porque a raiz da religião se baseia em três coisas essenciais. Primeiro, é conhecer o Criador, Allah subhanahu wa ta'ala. O segundo é conhecer o Din, a religião. E o terceiro é conhecer o mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. São as três raízes básicas do conhecimento da ciência que todo muçulmano tem que ter. E isso está no primeiro pilar dos 5 pilares essenciais da fé e do Islã. O testemunho que Muhammad sallallahu alaihi wa sallam é mensageiro de Allah, para que a gente possa conhecer o caráter dessa personalidade grandiosa que jamais nasceu e nunca mais vai ter alguém do mesmo quilate. Os adjetivos, a maneira, o comportamento desse grande homem, dessa grande personalidade, para que a gente possa ter o prazer cada vez mais de se aproximar dessa pessoa, dessa grande personalidade, de aprender e tirar lições do seu caráter, da sua clemência e misericórdia, da sua maneira de lidar com as pessoas e com tudo que estava ao seu redor. O significado da Shahada de Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, mensageiro de Allah, as condições dela são as mesmas condições da Shahada de La ilaha illallah. É ter fé, é falar com a língua, ter fé inabalável no coração, ter ciência de que Ele é um mensageiro de Allah e conhecê-lo, ter certeza inabalável que Ele é um mensageiro de Allah, seguir a sua mensagem e os seus ensinamentos, aceitar. Todas essas são condições. Quem não aceita, o testemunho dele está abalado. Quem não segue, o testemunho dele está abalado. Quem não acredita, o testemunho dele está abalado. E quem não diz que ele é o verdadeiro, em tudo que ele falou, ele foi verdadeiro, e tudo que ele falou é verdade, também o seu testemunho está abalado. E quem não ama o Rasul sallallahu alaihi wa sallam, o seu testemunho está abalado. Tem de existir a ciência, a certeza, a aceitação, seguir o Rasul sallallahu alaihi wa sallam, comprovar a sua veracidade, que ele foi o verdadeiro, e amá-lo sobre todas as outras coisas existentes. E amar o Rasul não é em benefício do Rasul sallallahu alaihi wa sallam, é em benefício próprio nosso muçulmano. É uma honra, uma glória nós termos essa personalidade, esse grande homem, com o nome dele, a personalidade dele gravado dentro dos nossos corações. Isso só tem a engrandecer a nós mesmos. Isso é uma honra para nós mesmos, porque ele foi honrado por Allah, que elevou ele em vários graus. A honra é própria nossa. É um prazer para cada muçulmano conhecer a mensagem e o mensageiro de Allah e amá-lo sobretudo. Hoje, infelizmente, quando perguntamos para alguns jovens o que você sabe a respeito dessa personalidade, aos jovens muçulmanos, o que você conhece do Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ele responde pouca coisa e de repente para. Isso não combina com a grandeza desse homem, com essa luz que Allah enviou na terra para iluminar as trevas e as pessoas que estavam seguindo para as trevas. O mundo estava ele todo obscuro, até que o Rasul sallallahu alaihi wa sallam foi enviado para iluminar o caminho de todas as pessoas. Ele é o nosso profeta, mensageiro do Islã, e cabe a cada jovem, a cada idoso, a cada pessoa conhecer a fundo
a vida, a mensagem, o caráter, o nome, descendência, ascendência dessa gloriosa personagem, ou desse glorioso personagem que passou sobre a terra. Desde quando que o nome de Muhammad sallallahu alaihi wasallam passou a ser conhecido entre as pessoas? Será que foi no momento do seu nascimento ou foi antes? Foi muito antes. Milhares de anos antes do seu nascimento, o nome dele já estava sendo dito entre as pessoas. Sayyidina Ibrahim, milhares de anos antes, muitos anos antes do nascimento do Rasul sallallahu alaihi wasallam, já dava boa notícia numa súplica que ele dirigiu, um dua que ele dirigiu para Allah subhanahu wa ta'ala, suplicando, dando a boa nova, a boa notícia, a glória para a humanidade, que surgirá um profeta, um mensageiro de Allah. Algumas pessoas falam que foi na época de Adão. Os sábios muçulmanos disseram que isso não tem uma veracidade comprovada. Deixamos de lado aquilo que gera dúvidas e vamos para o que é comprovado. Comprovado é que Ibrahim, alayhi salam, o avô dos profetas, suplicou para Allah subhanahu wa ta'ala para que envie um mensageiro para iluminar o caminho da humanidade. E quando Ibrahim, o versículo do Alcorão, alayhi salam, e Ismail erguiam os alicerces da casa da Kaaba e suplicavam para que Deus, nosso Senhor, aceite essa obra, e seguiu Ibrahim fazendo o dua, a continuação do dua: nosso Senhor, envie dentre eles um profeta, uma pessoa, para que recite, essa pessoa é Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para que recite os seus versículos, para que ensine a eles o livro, a ciência, a sabedoria, e para que purifique a eles. Certamente você é todo poderoso, certamente você é o sábio. A súplica é de Ibrahim, e o Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah atendendo essa súplica também enviou para que nos purifique, para que nos ensine, para que recite para nós os versículos de Allah, para que ilumine o nosso caminho. Isso nas palavras de Ibrahim alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala também fez um pacto de aliança e compromisso com todos os profetas para que sigam Muhammad sallallahu alaihi wasallam se ele surgisse. E isso aqui está implícito nisso, que todos os povos existentes têm obrigação, através dos profetas que foram enviados a esses povos, e mandaram a mensagem que surgirá uma nova profecia, um novo mensageiro. Ficou claro que todos os povos, no momento do surgimento do Rasul sallallahu alaihi wasallam, deveriam segui-lo. Isso está claro no Alcorão, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz: e quando Allah tomou ou firmou a aliança com todos os mensageiros, qual seja que eu mande a mensagem, qualquer mensagem que eu mande a vocês, de profetas e livros, assim que surgir um profeta, que é Muhammad sallallahu alaihi wasallam, confirmando todas as outras mensagens, e ele veio confirmando todas as outras mensagens, a obrigação de todos vocês, mensageiros, é segui-lo e socorrê-lo. Aceitaram o compromisso, disseram: aceitamos. Allah então disse: testemunhem, e eu sou um dos testemunhas. Allah testemunhou, e todos os mensageiros sabem que a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala foi para que toda a humanidade seguisse Rasulullah Muhammad quando ele surgisse sallallahu alaihi wasallam. Isso nos leva a crer que todos os profetas conheciam o nome, adjetivos e maneiras do Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isso nos deixa a certeza que todo povo deveria seguir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não é permitido a nenhum povo acreditar em Moisés e não acreditar em Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não vale, é inválido, não é aceita a religião de ninguém que diz: aceito Jesus e rejeito Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque se Moisés estivesse vivo, não caberia a ele se não seguir Muhammad sallallahu alaihi wasallam também, como foi narrado no hadith do Rasul. As pessoas que seguem Jesus e rejeitam Muhammad, a crença deles está inválida e não é aceita por Allah subhanahu wa ta'ala. O Rasul sallallahu alaihi wasallam tem o nome e os adjetivos citados na Torá verdadeira. O hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As está no hadith al-Bukhari, quando ele disse: encontrei as características de Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Torá,
nas palavras de Allah que dizem: e nós lhe enviamos testemunha, levando as boas notícias, advertindo as pessoas, protegendo os árabes, proteção para os árabes que estavam na época perdidos nas trevas. Você é a minha criatura, meu servo e meu mensageiro. Te coloco o nome Mutawakkil, aquele que confia em Allah. Na Torá, o nome que Allah subhanahu wa ta'ala deu para o Rasul sallallahu alaihi wa sallam, al-Mutawakkil, aquele que se encomenda e aquele que se refugia em Allah. Ele não será uma pessoa grosseira, ele jamais vai retribuir o mal com o mal, ele vai ser perdoador. Todas essas características de quem? De Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na Torá. E no final, e ele não morrerá até que concretize e finalize a religião verdadeira. E ele não morreu antes de concretizar e finalizar a religião verdadeira. E numa outra parte da Torá também, sobre as 3 mensagens, está escrito que Allah subhanahu wa ta'ala enviou, ou de alguma forma que combina com ele, apareceu no monte Sinai para Moisés. E de alguma forma enviou a mensagem para Isa, alayhi salam, Jesus, na Palestina. E de uma outra forma enviou uma mensagem para as montanhas de Meca. As montanhas de Meca, quem morava ali era Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Os sábios não muçulmanos certamente sabiam do Rasul, do surgimento da mensagem de Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Como está narrado na história de Salman, o persa, Salman al-Farisi, que adorava o fogo, e depois viu que aquele fogo não merecia ser adorado, e começou a andar para a terra à procura de alguém que podia iluminar o caminho dele e falar da verdadeira mensagem, até que encontrou um religioso. Esse religioso, antes de morrer, resumindo, Salman perguntou a ele: quem que eu posso procurar depois da sua morte? Disse: procure fulano. Procurou essa outra pessoa e ficou conhecendo a religião junto a ela, e disse para ele: quem que eu posso procurar depois? Ele disse: ninguém mais. Não vai existir nenhum religioso que saiba a verdade depois de mim. Mas eu te digo, vá até uma cidade, e deu a característica da cidade, e a cidade era Medina. Aguarde ali que surgirá um profeta numa cidade vizinha e vai fazer a imigração para essa cidade. Permaneça ali até que ele chega. E eu vou te dar alguns sinais que ele é o profeta. O primeiro sinal, que ele aceita os presentes. Segundo sinal, ele não aceita a caridade. O terceiro sinal, no ombro dele tem um selo da profecia. Salman al-Farisi foi até Medina e ficou esperando ali, até que disseram para ele: chegou aquele que as pessoas supunham que era o Rasul sallallahu alaihi wa sallam, e ele também supunha. Ele então foi testar para ter certeza que aquele era o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Levou para ele um pouco de tâmaras e disse para ele: esse é um presente meu. O Rasul não aceitava. Ele pegou as tâmaras e deu para os companheiros e disse: comam vocês. Então o primeiro sinal está concretizado. O segundo, no dia seguinte, ele foi até ele e levou um presente e disse: esse é um presente. O Rasul sallallahu alaihi wa sallam agradeceu e pegou. Então ele aceitava o presente como estava narrado na pessoa que havia ensinado para o Salman. E depois disso faltava uma característica: é o selo no ombro do Rasul sallallahu alaihi wa sallam, do tamanho de um ovo, de uma codorna pequeno, com cabelos. Esse era o sinal da profecia também. Salman al-Farisi, então, ele estava olhando, querendo de alguma forma olhar por debaixo da roupa do Rasul para ter certeza. E o Rasul sallallahu alaihi wa sallam percebeu e descobriu o lugar. Quando Salman al-Farisi olhou, aquele que adorava o fogo olhou e procurou até chegar, disse: Ashhadu an la ilaha illallah, testemunho que não há divindade além de Allah, e que você, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, é o mensageiro de Allah. Um judeu na época também disse: quando eu olhei para o profeta, para o Rasul sallallahu alaihi wa sallam, reconheci ele de uma forma muito mais clara do que eu reconheço o meu próprio filho, porque a característica do Rasul estava nos livros sagrados dele. Todos os profetas e mensageiros
deram a boa notícia do surgimento do Rasul sallallahu alaihi wasallam. Os religiosos verdadeiros da época também, os judeus da época também, aqueles que tinham a sinceridade da fala e do coração também, encontraram nele e aceitaram a mensagem dele e sabiam muito antes do surgimento da mensagem. Esse é Rasulullah que iniciamos hoje a conversa sobre ele, a personalidade que é a própria luz enviada para a terra. É uma honra e gostaríamos que todas as pessoas aproveitassem esses momentos para terem o prazer de conhecer algo ou muito acerca dessa personalidade ímpar, que jamais vai surgir outra na face da terra. Aquele que é querido de Allah subhanahu wa ta'ala. Existe a continuação, inshallah. Para a semana que vem, nós paramos hoje então, antes do nascimento do Rasul, e continuaremos, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.